roteiro, tá? E vai abrir a palavra a todos. E aí, só para formalizar a nossa audiência, pode começar, por favor. Se prepara de novo. Vai falar de novo. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, senhoras e senhores visitantes. Estamos aqui reunidos essa noite para a segunda audiência pública a respeito do projeto de lei 53/15, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Águas da Prata, em conformidade com a legislação federal, e adota outras providências. Inicialmente, eu quero agradecer a presença dos vereadores, a presença do Dr. Murari, que veio dar explicações técnicas a respeito do projeto de lei, Dr. Marcelo, secretário jurídico da Prefeitura Municipal, Iracema Orle, presidente do nosso sindicato, e demais presentes. Muito obrigado por virem. Quero também fazer o registro aqui, o agradecimento ao senhor João Paulo Quirino, da Rádio Cultura, que ele se disponibilizou a publicar a nossa audiência, da ampla divulgação, tá? E nesse momento quero anunciar como é que é o roteiro da nossa audiência. Em primeiro lugar, o senhor Murari, ele vai ter 10 minutos, tá, doutor, para explanar geral sobre o projeto de lei de uma forma breve, podendo ser estendido por mais 10 minutos, sem ser cortado pelos vereadores ou pelo público. Depois a gente vai abrir a palavra aos vereadores para tirar dúvidas ou informações, o que for necessário. E em seguida aos demais presentes, ok? E após isso a gente terá as considerações finais. Eu peço para que, na hora que a gente abrir para dúvidas ou qualquer tipo de colocação, não os vereadores, mas os demais presentes, que façam uso da tribuna para questão de registro em ata, ok? E o vereador que necessitar da palavra, seja para solicitar a palavra ou para fazer uma parte ao seu colega, que peça essa presidência, ok? Isso tudo é regimental e necessário para ficar uma ata mais audível, depois a gente ficar tudo publicado certinho, ok? Então, doutor Murari, eu agradeço a vinda do senhor antecipada para vir esclarecer antes aqui, né, de uma forma informal aos vereadores. Eu gostaria de convidar o senhor para fazer uso da tribuna para dar uma explanação geral, ok? E o senhor tem um tempo aí de até 20 minutos para poder, de um modo abrangente, poder falar sobre o tão antigo projeto de lei, né? Completar 10 anos daqui a pouco. Muito obrigado. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Boa noite. Em princípio, nós estamos acompanhando já a Previdência Municipal de Águas da Prata desde o ano de 2006. E nesse período verificamos a questão e a necessidade de se elaborar um projeto de lei reorganizando a estrutura administrativa de acordo com as normas constitucionais e regulamentares da Previdência Municipal. Essas normas vêm editadas pela Lei 9717 de 98. E a partir de então, determinou-se que a estrutura administrativa tem que estar constituída de paridade entre os poderes. Nós temos o poder municipal, aqui constituído pela Prefeitura, pela Câmara Municipal, e nós temos os servidores, que são beneficiários do sistema. Para isso, precisaríamos ter representantes de todas as áreas junto à estrutura administrativa da Previdência Municipal. O objetivo da autarquia, constituir uma autarquia, a necessidade para que os próprios servidores tenham independência e cuidem de um patrimônio que é deles próprio, necessário para a manutenção da seguridade social deles após a aposentação. Para isso, foi-se feita a reunião com os servidores, que estão responsabilizados hoje pela gestão da Previdência Municipal, e esses servidores idealizaram uma estrutura administrativa constituída de um conselho de gestão, composto de 5 membros,
um representante do Executivo Municipal, um representante da Câmara Municipal, 2 servidores eleitos pelos servidores ativos e um servidor eleito pelos servidores inativos. Um conselho fiscal com representante de cada órgão, da Câmara, da Prefeitura e eleito pelos servidores ativos, para compor o conselho fiscal. E uma diretoria administrativa composta de um diretor-presidente, para as questões técnicas administrativas e a responsabilidade perante o juízo, um diretor previdenciário, para cuidar do atendimento aos processos de aposentadoria, pensão, folha de pagamento, dos inativos e a parte administrativa voltada ao cadastro dos servidores, e um diretor financeiro para cuidar da parte contábil e de finanças e investimentos. Além dessa estrutura, tem-se ainda a necessidade da estruturação de um comitê de investimentos para cuidar da responsabilidade das aplicações. O Instituto de Previdência, o Fundo de Previdência Municipal, contava em 2006 com a média de R$ 2,57 em caixa e hoje, fechando 31/12, ele está com R$ 7.675.000. Então quer dizer que, mesmo com essa precariedade administrativa que está tendo aí, por conta de uma legislação muito antiga, tá, dos idos lá de 93, eles estão conseguindo ter uma recuperação à altura. Tá? Dentre a estrutura administrativa necessária para a reorganização do regime e da montagem da autarquia, nós também tomamos as providências de adequar as questões de benefícios previdenciários, a regulamentação de cobranças de dívida ativa, dos tributos fiscais, das contribuições previdenciárias, regulamentando as questões da contabilidade, regulamentando as questões de investimentos, do Comitê de Investimento, das adoções das normas técnicas determinadas pela Secretaria de Previdência, pelo Tribunal de Contas, para a aplicação desses investimentos. Ou seja, estamos dentro do projeto de lei, regulamentando tanto a parte de custeio, quanto a parte administrativa e dos benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, a autarquia ela não tem poderes para afrontar a Constituição Federal. Então nós temos que obedecer os critérios da Constituição. Quando do ano anterior, como o presidente mesmo manifestou aqui da audiência anterior, o Sindicato dos Servidores Municipais apresentou algumas emendas. Todas as emendas que foram atendidas, dentro da possibilidade do cunho constitucional, da legalidade, elas foram atendidas na íntegra. Já foi regulamentado pelos vereadores e anotado. Tá? E a parte final dos dispositivos do projeto de lei tem a ver com as sanções junto ao município, porque hoje a legislação municipal não dá poderes para se fazer uma retenção no fundo de participação dos municípios. O fundo de previdência não tem uma estrutura administrativa para gerar uma certidão de dívida ativa de uma dívida dessa para executar a cunho judicial. Então a situação ficou um pouco truncada, complexa para se gerir. Então tudo isso precisa ser regulamentado. A necessidade da aprovação do projeto de lei. Muito obrigado, doutor. Já terminando as explicações a respeito. Nesse momento, então, a gente passa a palavra aberta aos vereadores para dúvidas, demais informações adicionais e o que for necessário aí para a gente poder, de uma forma segura, poder estar encaminhando esse projeto de lei. Esse é o momento adequado para a gente tirar todas as dúvidas aí frente ao Dr. Murari. Fique à vontade. Alguém querendo fazer uso da palavra? Posso pedir a palavra? Pois não. Doutor, a minha dúvida é, por exemplo, como o senhor disse que tem que ter um administrativo, são 5 cargos, é isso? Não, cargos nenhum. Não, cargos não, funções. Funções de responsabilidade são 3. E
E há dificuldade, porque eu faço parte de algumas diretorias voluntárias, e a dificuldade que a gente tem em encontrar voluntários que aceitem esses cargos. Então eu acho assim, se tiver essa dificuldade de chamar aquela pessoa, né, e ela não aceitar o cargo, às vezes fica difícil, porque tem que ter pessoas que realmente entendam daquilo que vão assumir, né, na administração financeira e tudo mais. E aí fica difícil encontrar esse tipo de pessoa. Dentro do projeto de lei, existe uma abertura lá no final, que nós estamos colocando ali, propondo uma fase de transição. Sim. Então, atualmente, a gestão que está passaria ao crivo da autarquia, já com essas funções, para dar seguimento até a próxima eleição. Nesse período, acredito que não vai haver muita dificuldade, porque nesses 7 anos anteriores já vem sendo preparado esse pessoal do administrativo da prefeitura, de todos os servidores já estão tendo noções. A primeira audiência que nós fizemos aqui foi em 2009, lá no balneário, onde foi feita uma explanação completa sobre isso daí. E está mais tranquilo hoje pelo fato de que a fiscalização do Ministério Público, da Secretaria de Previdência, através dos auditores da Receita Federal, dos auditores do Tribunal de Contas, dos vereadores, do próprio Conselho Administrativo e Fiscal, tem a participação, o sindicato é atuante no município. Então, eu acredito que não vai ter mais preocupação, porque a preocupação anterior do servidor, que nós tivemos noção nesses anos todos, né, quase 10 anos aí, 8 anos, nós tivemos participando com eles, a preocupação deles o que era? Era eles assumirem uma responsabilidade e não terem respaldo. Né? Então agora, com a formação da autarquia, eles vão ter respaldo dos próprios servidores da própria classe. O Conselho de Gestão, com a implantação do GETOM, o servidor não vai ter mais que sair da onde ele está, se locomover até aquele local gratuitamente. Ele vai ter um GETOM por reunião ordinária que ele participar. Serão todos orientados, que eles terão, o Conselho Fiscal vai se reunir na reunião ordinária, ele vai ter a participação dele, um GETOM. Esse GETOM é 15% do menor vencimento. Então ele vai ter uma remuneração para compor aquela verba, porque antigamente o que acontecia? Eles tinham responsabilidade e não tinham nenhuma compensação. Não tinham infraestrutura, não tinham respaldo de orientação jurídica, administrativa, contábil, financeira. Hoje, o Fundo de Previdência tem uma consultoria financeira, tem uma consultoria jurídica, tem uma consultoria administrativa. Ele já colocou as contas dele praticamente todas em regularidade fiscal. Está cumprindo com todas as informações junto à Secretaria de Previdência, ao Tribunal de Contas, mensais e bimestrais. Tudo isso já está regulamentado. Então, para o servidor que vier, por exemplo, um professor de matemática, para ele acompanhar um comitê de investimento, não fica difícil para ele. Né? Um profissional que tem experiência em contabilidade, acompanhar a área financeira e contábil. Isso é o melhor. Doutor, eu vou solicitar a gentileza do senhor tomar assento aqui, para que as demais visitantes possam fazer uso da palavra na tribuna. E antes de dar prosseguimento, eu gostaria de solicitar a todos os presentes assinar a nossa lista de presença dessa audiência de suma importância, tá? Todos que estão presentes, por favor, assinar a lista de presença. Ninguém vai sair da Câmara sem assinar a lista. Vou mandar fechar a porta ali. Quero registrar também a presença do senhor Francisco Lima, nosso ex-vice-prefeito. Muito obrigado por ter vindo. E a palavra continua aberta aos senhores vereadores que queiram tirar dúvida ou fazer algum questionamento. Doutor, fala uma coisa para mim. Hoje, na situação que está hoje, a prefeitura não consegue contratar. Não tem dinheiro. Se contratar, não paga. Desconta-se do funcionário com 11% e a prefeitura repassa 22%, é isso? Acredito que é 22%. E a hora que virar a situação, como é que faz? Hoje nós temos 100 e poucos aposentados e 200 e poucos nativos. E a hora que virar? Virar em que sentido?
passar a ter mais aposentado do que funcionário nativo? Veja bem, a prefeitura trabalha com orçamento, tá? Então ela faz uma previsão. No caso aí, a cada servidor que vai aposentando, automaticamente ela tem que fazer a recolocação de um servidor novo no lugar. Tá? Esse servidor novo que entrar, normalmente ele é contratado entre os 20 e os 30 anos. Então nós vamos ter aí um período de recolhimento até esse servidor aposentar longo. Tá? Então a Previdência ela se alimenta dessa maneira. Vocês têm um valor em caixa que está rendendo. Esse montante que eu falei para vocês aí, da base do 31/12, aí, que foi calculado em 7.675.000, ele está tendo um rendimento, rentabilidade. Os servidores que estão trabalhando estão recolhendo. Os novos que forem contratados também vão estar recolhendo. E o cálculo atuarial é feito todo ano. Então o fato da prefeitura hoje estar com uma dificuldade em caixa vai depender da gestão municipal proceder a toda a reestruturação administrativa para que ela tenha fôlego de fazer a gestão. Aí vai depender das questões de projetos que ele vai trazer, de verbas que ele vai trazer para o município, enxugar a receita atual, a situação, colocar a planta genérica em dia e as cobranças de impostos municipais. Aí é a questão da gestão municipal. A preocupação que eu entendi sua seria, vamos dizer assim, drasticamente, faliu a Previdência Municipal? Faliu. Quem vai ser responsável por manter esses aposentados? Quem vai ser é o Fundo Garantidor. Quem é o Fundo Garantidor? É o município. Se caso, numa situação que não se prevê, nunca aconteceu, tá? Mas se acontecesse, então iria para o Estado, do Estado para a União. O servidor pode ficar tranquilo que ele não vai ter prejuízo com a aposentadoria dele. Porque eu falo o seguinte, hoje aposentou, se eu não me engano, 6 motoristas. Eu falo que eu sou motorista. Não sei se foi 5 ou 6, contratou 4. Então, você fica meio... Não, mas isso daí hoje não está, nós não estamos tendo desequilíbrio. Tá? A prefeitura, em 2010, ela assumiu um aporte de 12 milhões para a reestruturação do caixa. Tá? Esses 12 milhões nós já mandamos para revisão, passamos já para o executivo. O prefeito fez um ofício para Brasília pedindo a revisão junto à Secretaria de Previdência para a regulamentação desse aporte, refinanciar ele e continuar os pagamentos. Não foi pago ainda? Não, já foram pagos várias parcelas dele. Tá? As parcelas que ocorreram o atraso é que foram solicitadas para a regulamentação. Esse limite de você falou que vai ser contratado, vai ter idade para isso? O quê? Uma pessoa ser contratada no concurso da prefeitura, você vai contratar pessoas de 20 a 30 anos. Eu fiz uma suposição. O limite não existe. No concurso. Ele trabalha 4 anos, 5 anos aposenta. E aí? Aí é uma questão que foge do meu alcance responder. Isso aí seria com o próprio executivo. Para concurso, não sei qual é a idade. A partir dos 18. Para aposentadoria? Não, eu falo para a prefeitura contratar uma pessoa. O mínimo de idade da pessoa. Eu tenho 55 anos, eu presto um concurso público. Eu passo. Mas aí você não. Aí o fundo não aguenta também. Mas é isso que eu estou falando. Aí, que nem esses motoristas que ele falou, nenhum que entrou é moleque. Nenhum é novo. Isso que eu estou falando. Você contrata eu, tem 53 anos. Poderia ter uma exigência. Vamos só manter um de cada vez para a gente poder registrar. Eu tenho 53 anos. Vamos lá, eu paguei a Previdência 20 e tantos anos. Eu entro na prefeitura, trabalho mais 5 anos, passei no concurso e aposentei. Então, mas veja bem, aí tem uma outra coisa que está um pouco truncada no assunto. Se você já tem um tempo de serviço anterior, esse tempo de serviço anterior vai ser buscado para complementar o caixa da Previdência aqui.
O mesmo servidor que se exonerar aqui no município e for aposentar no INSS futuramente, o INSS vai vir aqui para buscar esse valor. Chama compensação previdenciária. Ela compensa tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então, isso não é preocupação nesse momento. O que o senhor estava dizendo é a questão, vamos supor, um servidor, uma pessoa com 60 anos de idade, que já tiver aposentado em outro local, vir prestar concurso no município, e o município receber essa pessoa aqui. Realmente, ele vai trabalhar mais 5, 10 anos aí, 15 anos, mais 15 anos, 75, se mudar agora para 80, sei lá, ele vai trabalhar e vai aposentar. Aí ele está aposentando só com aquele período, só que ele vai aposentar proporcional àquele período. Mais alguém, vereador, querendo fazer uso da palavra? Para aposentar. Doutor, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo hoje, ele cobra essa criação da autarquia, para ele facilita? Qual que é o parecer, o entendimento que o senhor tem dos municípios que se atende? O Tribunal de Contas, no caso de Águas da Prata, ele já apontou, se não me engano, em 3 relatórios sobre a questão da estrutura administrativa. Já determinou, ali nos apontamentos dele, ele já sugeriu a regularidade da estrutura da Previdência Municipal. Não é regra. Cada município tem uma realidade, pelo que o senhor conhece. Não. Ele pediu, o que o tribunal aponta são critérios técnicos, por exemplo, a forma da estrutura administrativa, a composição do comitê de investimento, a composição do conselho de administração, do conselho fiscal. Então ele aponta e sugere que seja regulamentado, que seja reestruturado dentro das condições mínimas para se fazer a gestão. Certo. E essa orientação nós já tivemos já do tribunal já por 3 anos consecutivos. Se a pessoa entrar na Justiça do Trabalho, hoje em dia qualquer coisa entra na Justiça do Trabalho, ele funda essa previdência que vai tirar o dinheiro se ele ganhar, né? Não. Não. As questões trabalhistas, ele tem que discutir primeiro com o empregador dele, que é a prefeitura. Se caso na Justiça, no caso aqui, os servidores municipais são estatutários, eles são afetos ao Tribunal de Justiça, não à Justiça do Trabalho. Certo. Então, se ele entrar na Justiça pedindo algum benefício, se esse benefício for concedido e for determinado e venha refletir na aposentadoria dele, aí nós vamos acatar e vamos revisar o processo de aposentadoria. Porque qualquer coisa, hoje em dia o cara entra na Justiça. Tem casos. Nós temos casos aí que o servidor entra, pede uma complementação de uma verba que a prefeitura pudesse estar omitindo, e o juiz condenar a prefeitura a pagar e reconhecer o direito àquela verba, ele estiver aposentado, aí automaticamente nós vamos fazer a revisão do processo de aposentadoria para implementar. Mas tudo com uma decisão judicial no crivo legal. É porque ontem eu estava vendo um negócio, o cara, numa firma, o cara chamou outro de gay, ele entrou contra a firma, 350 mil reais. Aí é com o executivo, aí é com o empregador, não reflete na Previdência. Não mexe na Previdência. Ok, nesse momento então, eu deixo a palavra aberta também a todos que queiram fazer uso dela. Eu peço que venham até a tribuna. Porém, os vereadores, conforme for surgindo dúvida, também podem estar solicitando a palavra para a gente dar continuidade. Ok? Antes só da Iracema, pode chegando. A questão jurídica, contábil, com certeza vai, né, a autarquia criada, ela vai gerar uma série de necessidades de pareceres, entre outras coisas. Esses relatórios técnicos ficariam a responsabilidade de quem, doutor? Já que na estrutura a gente não tem a possibilidade de ter... Não, o fundo de previdência hoje, ele está sendo feita a contabilidade com o mesmo contador do município. Vindo a ser formada a autarquia, automaticamente será necessário a desvinculação desse contador. Na fase de transição continuará o mesmo contador fazendo a contabilidade, mas com o decorrer do tempo será necessário passar a responsabilidade para um outro contador. Tá?
A parte da assessoria jurídica, nós vamos dar continuidade no processo. Nós vamos continuar dando assessoria jurídica do mesmo jeito que é para o Fundo de Previdência, para a autarquia municipal, até a próxima diretoria. Se ela quiser continuar e dar continuidade, ela vai precisar de uma assessoria jurídica para acompanhar esses serviços. A consultoria de investimentos, a mesma consultoria que continua no Fundo de Previdência vai continuar na autarquia. Por quê? O CNPJ do Fundo de Previdência vai continuar o mesmo. Não vai alterar o CNPJ. Apenas ela vai ser constituída de uma independência e uma autonomia e uma personalidade jurídica mais forte. Então tudo vai necessitar dos contratos que já existem atualmente. Nessa fase de transição vai ser continuado dando a mesma sequência no serviço que vem vindo. O processo de aposentadoria vai continuar da mesma forma. Os processos junto à Secretaria de Previdência, Tribunal de Contas, vão continuar dando sequência. Ela não pode parar. A gente desvincula o contador do executivo e teria que, no caso, contratar um contador. Hoje a primeira figura a ser contratada vai ser uma assessoria contábil ou um contador. No caso, a autonomia dela não tem ainda estrutura para uma contratação em concurso público, porque não está sendo criado cargo ainda. Tá? Ela não tem estrutura financeira ainda para a criação de cargos. Então, o município pode ceder esse servidor. Também é um item que nós colocamos, acrescentamos, devido à necessidade dessa transição. Então, enquanto o Instituto de Previdência tiver necessidade, ele pode solicitar servidor da Prefeitura. Como a Prefeitura hoje tem 2 contadores, subentendemos aí a necessidade de chamar um desses para função. Ok. E nessa transição, esses custos de contrato, eles ficariam utilizando o dinheiro da autarquia ou do executivo ainda? Continua utilizando o dinheiro da autarquia, porque hoje ele utiliza o dinheiro do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência tem uma reserva administrativa para fazer essas despesas. Está dentro do quadro. Entendi. A despesa administrativa do fundo é calculada sobre a folha de pagamento do exercício anterior. A folha de pagamento de contribuições previdenciárias, não é a folha bruta. Tá? A folha de remuneração de contribuição. Calcula-se 2% sobre a folha de pagamento do exercício anterior. E para você entender como é esse valor mensal, é você dividir esse valor de 2% sobre a folha do exercício anterior por 12 meses. Aí você tem uma média por mês que você pode dispor. O Fundo de Previdência, nesses anos todos, ele utilizou no máximo 30%, 40% desse valor de despesas mês. Ele nunca excedeu esse valor. Certo. O excedente é como se fosse, por exemplo, o subsídio. Se o excedente desse valor não for utilizado para essas despesas, ele volta para o caixa de contribuição previdenciária e não pode ser utilizado para outro fim que não o pagamento de aposentadorias e pensões. Ok. No caso daqui, nós já orientamos sobre a criação de uma conta reserva. Esse valor excedente que não foi gasto dos 2% ser depositado num fundo de reserva específico para futuras despesas administrativas. O que, por exemplo? Comprar uma sede. Se o Fundo de Previdência, o Instituto futuramente precisar de um veículo para transporte de inativos, para utilização de apoio aos servidores na Previdência. Está previsto essa conta. Está previsto nessa conta. Se ele precisar de fazer infraestrutura, comprar computadores, comprar equipamentos, montar uma sala para atendimento de perícias médicas, tudo isso com o valor dessa despesa administrativa. Ok, muito obrigado. Continua a palavra livre. Iracema, presidente do sindicato. Boa noite a todos, boa noite vereadores, servidores públicos, colegas de trabalho. Senhor secretário, doutor Milano, prazer em vê-lo. Obrigado. Uma situação bem mais tranquila do que esse projeto se arrasta há mais de 6 anos, eu e o doutor Milano trabalhamos junto nisso e evoluiu a pequenos passos, mas evoluiu. Ora, era o sindicato que barrava, entre aspas, né, não entendia e procurava entender, ora era
a Câmara também, os vereadores também não entendiam, pediam para parar, hora da Prefeitura que te retirava o projeto, então ele se arrastou em virtude disso, mas se arrastou para um caminho bom, para um resultado bom. Eu quero agradecer aqui a presença do jurídico da Prefeitura, também é uma situação bem atípica, né, doutor Muralha? Geralmente, em 5 anos que eu estou no sindicato, é a primeira vez que tem um representante da Prefeitura, pelo menos as vezes que eu estive aqui presente usando a tribuna. Doutor Muralha, toda vez que a gente olha, lê esse projeto, a gente acaba sempre descobrindo alguma coisa. E eu, o doutor Marcelo, que eu tive a felicidade de ter no sindicato, ele levantou um artigo lá, o artigo 23, e a gente não entendeu. O doutor Marcelo saiu, pediu para pedir um tempo, entrou a doutora Mariana, hoje eu passei para ela pede desculpa que não pôde vir, a advogada do sindicato, que ela tinha uma audiência hoje às 17h30 em Casa Branca, e ela falou, impossível estar lá. E a gente não entendeu, e eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, no artigo 23. A questão do 70%, eu não entendi. Quanto aos dependentes da pensão por morte? Isso. A pensão por morte consistirá na importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado definidos no artigo 9º, quando seu falecimento corresponder a... Qual que foi o item do 23 que você... É o inciso 1, doutor. Inciso 1. Que fala de 70%. Totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito até o limite máximo dos benefícios pagos no regime geral de previdência, que trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. No caso aqui, esses 70%, vou dar um exemplo bem direto. Hoje o teto está em 5.300 e poucos reais. Do valor que exceder a esse teto, no caso da pensão, ele vai ser reduzido em 70%. Vai ser reduzido, não vai ser acrescido. O excedente. O excedente. Então vamos supor, ele recebe 10 mil reais, o teto da Previdência é esse valor aqui. Daquele excedente vai ter uma redução. No caso aqui, nós temos uma complementação a fazer, tá? Na questão do... Não, nesse caso aqui não vai ser necessário complementação, já está feita aqui, que é a adequação das novas regras da pensão por morte, tá? Por isso que já está especificado dessa maneira. Eu achei que pela data do projeto teria alguma alteração a fazer ainda. Não tem, já foi feita. Ele foi configurado várias vezes ele foi revisto. Foi atualizado. Então, pelo que eu entendi, assim, quando ultrapassar o teto, vamos arredondar para 5 mil, o excedente é 70% desse valor, ele recebe isso? Isso, do que exceder ao teto. Do que exceder ao teto. Do que exceder ao teto. No caso da pensão, das novas regras de pensão. Entendi. Bem, deixa eu dar um outro exemplo para você, aproveitando essa questão de 70%, nós temos um critério também, que é quanto ao recolhimento sobre os vencimentos do aposentado. Ainda não ocorreu aqui em Águas da Prata, mas se o aposentado receber acima do teto do regime geral de previdência, aquele valor que excedeu ao teto vai ter recolhimento previdenciário sobre ele, dentro do limite também do que exceder, nos 70%. Tá? Mas, vamos torcer para que, com a reforma também, essa questão já venha às claras e seja encerrado esse assunto, porque o CONAPREV em Brasília, o Conselho Nacional de Previdência, vem trabalhando em cima, que é composto por todas as entidades de classe, para que nós consigamos que essa regra seja extirpada. Por quê? Porque o servidor que aposentar e ganhar acima do teto da Previdência, ele vai ter que contribuir com 11% outra vez.
Então essa briga está lá em cima. Aqui ainda não ocorreu porque os vencimentos aqui dos difícil chegar, hein? Muito difícil. Esse valor. Difícil chegar. Bem, como eu já comentei anteriormente, eu posso afirmar que o projeto tem evoluído e a última audiência foi dia 20/5/2015, foram apresentadas, não foram aprovadas, como você comentou aqui, doutor, não foram aprovadas ainda. Passei pro... não foram aprovadas, tá? Elas, se forem aprovadas e incluídas no projeto, vai ser sexta-feira, né? Então, vai depender, né, a questão das emendas, né, que eu quero ver direitinho com os vereadores, se eles já estiverem seguros para a gente votar sexta-feira, 27, aí vai depender do... Essas emendas, senhor secretário e os vereadores que são novos, já foram discutidos exaustivamente na audiência do dia 20. E consta em ata, tudo. E o que a gente fez? Todas as emendas que nós acordamos, entre aspas, na audiência, elas foram protocoladas e pedido a proposta de emenda, na verdade. O sindicato não apresenta emenda, que apresenta emenda aos vereadores, né? Elas estão aqui e a gente está de perto e está acompanhando. Agora, a minha preocupação é que vocês têm que entender, eu não sei como que é o protocolo, essas emendas vai lá para a prefeitura, para o prefeito aprovar, fora do corpo do texto do projeto? Não, o projeto, as emendas são aprovadas antes do projeto. O projeto ele entra em votação já com as emendas aprovadas ou rejeitadas. Então, o que eu quero entender é o seguinte, eu acredito que os demais também têm interesse em saber. Essas emendas aqui, elas já vão no texto para lá, para a prefeitura, ou chegando lá, essas emendas... Não entendi. Se elas forem aprovadas aqui, elas já vão dentro do texto, porque tem artigos que vai acrescentar. Vai no autógrafo, na verdade o projeto de lei ele vai ser reeditado com as emendas, né? E aí as emendas incorporam... Porque tem artigos aqui, né, depois, não sei se tem artigos que vai mexendo em todos os artigos depois, né? Isso não é... Naqueles artigos que foi feito o apontamento da emenda, o que os vereadores solicitaram? Se havia concordância ou não, tá? O que foi dentro do crivo constitucional, que pode ser alterado, porque o que acontece aqui? Se aprovar uma emenda e essa emenda não estiver dentro dos critérios técnicos constitucionais, o projeto de lei, depois de editado aqui, aprovado, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, ele foi publicado, ele vai ser imediatamente encaminhado para a Secretaria de Previdência Social em Brasília. A Secretaria, se vê que tem alguma irregularidade, ela vem, corta o CRP da Prefeitura, negativa a Prefeitura no calque, na regularidade fiscal, e determina o retorno para cá, para que esse projeto seja regularizado. Então, o que nós fizemos? Nós revisamos os apontamentos que a dona Iracema fez aqui, fizemos uma análise dela aqui na Câmara, eu estive aqui junto, discutimos ponto a ponto. Aquilo que foi possível, nós já deixamos o ok aqui para que seja implantado. Então, a emenda pode ser feita e pode ser... Tem umas que não podem, né? Isso. Dessas emendas apresentadas? Tem algumas que não podem. Por exemplo, uma sobre a questão da invalidez. Da aposentadoria por invalidez. Não existe aposentadoria por invalidez totalmente integral sem crivo. Ela tem as aposentadorias por invalidez que têm que ser proporcionais e tem as que são integrais. Então isso daí, esse é um exemplo. Você tinha feito um apontamento a respeito disso, que eu me lembro. Na verdade, no final do ano passado, com o ex-presidente Dr. Manuel Ferreira e eu, né, solicitamos a vinda aqui para avaliar realmente, junto com o Dr. Murari, essas constitucionalidades das emendas. E o que tem aqui são alguns xizinhos, aquelas que apresentam algum tipo de irregularidade, né? O que a gente pode fazer, Iracema? Podemos estar lendo as irregulares, doutor? O que vocês acham? A gente já é interessante, eu sugiro que seja lido, sim.
perguntar uma coisa, já está num corpo só? Tudo? Não. Não, isso aqui são as propostas de emenda do sindicato. Então, as propostas já estão, o que foi validado já está num corpo só? Ou não está? Não, que não foi vocês votado precisam ainda. aprovar as emendas para que elas sejam Não, mas eu falo, ela incluídas. já tá junto lá para ser votada, ou não? Elas estão todas aqui separadas. As propostas estão no processo. Aí, para virar emenda, algum vereador vai ter que ser autor, fazer essas emendas para a gente votar já em segunda discussão, né? Antes do projeto de lei. Então, ó, tem um xizinho aqui no artigo 5º, a emenda aditiva. Atenção. Que artigo? Artigo 21, que é justamente os benefícios para preservar esse encarceramento permanente no real, conforme eles estabelecidos em lei. Esse é o X da frente, tem uma conversa que a própria lei em si, ela já prevê a redutibilidade, mas não é justo. A própria lei, lá na frente, nós temos o capítulo dos benefícios. Então, o que nós fizemos? Tem alguns pontos de relação. Eu coloquei o X aí porque apontei para eles a necessidade e a desnecessidade de Porque fica repetitivo. porque senão nós vamos Fala aqui na frente e repete. nós são 112 artigos. Aí só vai ficar aumentando cada vez mais. No caso, Então já O prevê. benefício previdenciário, ele é irredutível, não tem redutibilidade. O benefício previdenciário, por lei federal, por norma de regulamentação, ele automaticamente, está dentro do projeto de lei também, deverá ser reajustado todo ano, de acordo com a reposição inflacionária. Esse artigo, os dois incisos, não há necessidade. Eu gostaria de visualizar aonde eles estão. Você lembra onde está? Aí tem que ver no Não, estava com a emenda, mas teria. projeto de lei no capítulo dos benefícios. Não. Onde tem benefício por benefício, que é a remuneração. Bem na frente. Então como é que fica essas alterações? Posso já Não, no caso não há necessidade. Não há necessidade. Ela vem por Pode a eliminar. própria Constituição já prevê que não pode ser redutível. Ele está servindo. Ok, essa aditiva eu vou marcar aqui como desnecessária. Certo. Só estou falando as que estão com X depois. Tem bastante dá com uma X. olhada. Tem bastante com X. Tem X aí também? Tem. A próxima é Seria do capítulo 1 da administração, artigo 61. Seria uma emenda aditiva, inclusão de um inciso. de um artigo, né? De um inciso. Inclusão na seção 5. Artigo 61. Artigo O Instituto de 61. Previdência dos Servidores Públicos do Município de Águas da Prata terá a seguinte estrutura: 1. Conselho Administrativo. 2. Conselho Fiscal. E 3. Diretoria Executiva com sua estrutura organizacional. A emenda aditiva ela inclui também 4. Junta de Recursos. A junta de recursos, ela está dentro do corpo do próprio conselho administrativo. Para você ter uma junta de recursos, você teria que agregar mais pessoas. Como o próprio conselho administrativo, ele é o órgão máximo da Previdência, então vamos supor, vamos fazer o rito de um processo administrativo previdenciário. É feito o requerimento pelo servidor, o diretor de Previdência, que é da diretoria executiva, ele vai montar o processo todo, vai passar pelo cálculo previdenciário, pelo parecer do jurídico e vai ser concedida a aposentadoria. Isso administrativamente, a primeira instância. O servidor, ele viu que, quando ele verificou os cálculos da aposentadoria dele, faltou ali uma inclusão X de uma verba qualquer lá, que ele entendeu que ele teria direito por conta lá dos benefícios dele, de carreira. Ele entra com o requerimento, a diretoria de Previdência vai avaliar todo aquele processo novamente, fazer um levantamento do que ele requereu, vai solicitar à Prefeitura Municipal que comprove, através de uma certidão, aquele benefício X previdenciário que não foi incluído na remuneração, porque
Porque para se fazer a aposentadoria do servidor, a prefeitura precisa mandar a documentação dele, mandar todos os benefícios de carreira dele, e o RH da prefeitura tem que certificar a remuneração teto desse servidor, para que a diretoria de previdência tenha documentos que embasem aqueles cálculos. Mas constatou-se lá que realmente ocorreu, o erro é humano, ocorreu uma falha lá no RH da prefeitura e veio com uma diferença lá de 6% de uma gratificação X desse servidor. Veio a lei municipal e complementou aquele 6%. Quem é que vai julgar esse processo? É o Conselho Administrativo. Eu não compartilho com isso não, sabe por quê? Doutor, sabe por quê? Porque o mesmo conselho que assina, que está tudo certinho, jurídico assina, a mesma diretoria que dá o parecer, que está tudo correto, vai voltar atrás? Não. Por isso que foi solicitado. Essa junta, deixa eu só concluir, essa junta, ela seria separada da diretoria executiva. Você está contradizendo uma coisa que lê toda a estrutura administrativa que foi montada. Hoje então, tem... o mesmo conselho que vai aconselhar a aposentadoria vai julgar? Não, o conselho não aconselha a aposentadoria. Então quem é que vai dar o parecer aqui? Então é a diretoria que vai julgar, então? A diretoria não julga, ela concede. Então, não existe julgamento ali, o servidor tem o direito. Eu não sei se é julgamento, mas que vai dar um parecer. Se o servidor fez a reclamação que não está correta, que não está de acordo, é a mesma diretoria? Não. É o que eu estou tentando explicar e você não está entendendo. Não estou mesmo. Alguém entendeu? Leia o projeto. Alguém entendeu? Então não sou só eu. Iracema. Tá bom, pode falar, doutor. Existe uma diretoria previdenciária. É o diretor-presidente, é o diretor financeiro e o diretor previdenciário. O diretor previdenciário faz os cálculos de aposentadoria, confere, monta o processo de aposentadoria. O diretor-presidente concede a portaria de aposentação. O conselho gestor não fez nada, ele nem viu o processo. O conselho gestor não põe a mão, ele é um conselho normativo. Ele vai lá uma vez por mês participar das reuniões e cobrar a gestão da diretoria executiva. Ele vai acompanhar toda a diretoria executiva na contabilidade, na fiscalização de todos os atos normativos. Ele é o órgão máximo. Ele pode destituir a diretoria executiva, o conselho gestor. Ele tem poderes para isso. E ele tem poderes para julgar os processos de revisão de benefício na qualidade de junta de recursos. É assim que está montada a estrutura administrativa. A diretoria executiva é uma coisa, conselho de administração é outra, conselho fiscal é outra. Da mesma forma que se você chegar no INSS e entrar com processo administrativo, a diretoria executiva do INSS vai montar o seu processo e vai te aposentar. Você entrou com recurso, a instância dela já foi suprida. Aí vai para a instância superior, conselho de gestão. Por quê? Se você pegar e criar mais uma junta de recursos, você vai trazer mais ônus para uma autarquia que não tem nem estrutura quase para ter o fôlego. O fôlego dela está no limite dela. Certo? Nós estamos criando o mais enxuto possível para que ela possa ter vida. Amanhã, se você pegar uma comparação, um instituto de previdência do município que tem 8.750 servidores ativos, 2.400 e poucos aposentados, funciona do mesmo jeito que nós estamos montando essa estrutura. Com um conselho de gestão um pouquinho maior, de 12 membros. Aqui tem 5. Tá? Mas olha o tamanho do município de 8.000 servidores com um município que vocês têm nem 300 servidores. Tá? Então, para esclarecer para vocês, para não ter dúvidas, o processo administrativo ele é montado através de um protocolo do servidor junto ao fundo de previdência, ao instituto no caso, depois de criado.
a diretoria de previdência vai montar toda a papelada desse processo, juntar a certidão do tempo de contribuição do INSS, vai fazer toda a contagem, trazer a documentação da carreira desse servidor, os aspectos legais todos. Faz-se o cálculo de aposentadoria. Vai se emitir uma carta de concessão de benefício. Vai se fazer um termo de ciência ao Tribunal de Contas, porque o servidor tem que assinar que ele está tomando ciência do ato. O diretor executivo vai baixar a portaria de aposentação e assinar a carta de concessão. Entrega para o servidor, ele está aposentado. Ele viu uma falha ali, então ele vai fazer um requerimento e vai fazer um pedido de revisão de benefícios. Ela vem novamente... Obrigação da diretoria para se reportar ao conselho de gestão é mostrar que está correto ou está onde está o erro e retificá-lo. Aí o conselho de gestão, na reunião ordinária mensal, vai receber os processos e vai analisar e dar o parecer final. Aprovamos o pedido de revisão à diretoria executiva para que tome as providências. Hoje funciona assim? Hoje funciona em termos. Por quê? Porque a estrutura que vocês têm hoje é de um conselho administrativo único. A presidente do conselho e a presidente do instituto. Se o servidor quiser fazer o requerimento para revisão... Vai ser o próprio conselho que vai analisar. No caso, quem está sendo o crivo ali de análise? Nós estamos fazendo essa análise, levamos para a reunião dos servidores, se tiver um pedido de revisão. Tá? Levamos para a reunião do conselho, já com parecer da assessoria jurídica. Tá? Não tem outra estrutura. Tem vários fundos que funcionam como aqui. Tá? Tem até municípios maiores que ainda tem fundo de previdência. No caso de Águas da Prata, por exemplo, fizeram uma modificação. Águas da Prata não, é Vargem Grande do Sul. Eles fizeram uma modificação ano passado, criando um diretor-presidente e um diretor financeiro. Não tem nem o previdenciário ainda. Lá é no próprio RH da prefeitura que faz. Eu tenho 3 servidores que se aposentaram e solicitou que informou, né? Indicou que não foi recolhido os 11% que ele contribuiu sobre as horas extras e plantões, salubridade, as verbas. E a gente está pedindo esse processo para pedir essa revisão. Agora, a gente tem 2 caminhos. A gente prova para o juiz, a gente vai ter que provar que não foi incorporado essas horas. O que é difícil para o servidor é assim, gente. Primeiro desconta, aí depois ele acha que não está de acordo, ele entende que não está de acordo, procura o sindicato tem que entrar na justiça. E tem que provar para o juiz que o cálculo está errado. Ele está equivocado. Aí eu pergunto, se nós, em vez de irmos até o juiz e falar, foi cobrado isso, na hora que ele aposentou não computou nessas verbas, e em vez de ir direto no fundo de previdência e solicitar essa revisão, existe essa possibilidade? É o melhor caminho, porque vocês têm um conselho administrativo, ele vai ter que se reportar. Então, o servidor faz um requerimento, fundamenta o requerimento do jeito que ele quer, o que ele está entendendo, e ele vai até lá. Se eu, por exemplo, hoje de manhã, eu atendi um servidor num processo de revisão de benefícios em Itapiratiba, eu atendi uns 18 servidores da Guarda Municipal discutindo questão de aposentadoria especial, eu atendi uma professora hoje no período da manhã. Tá? Então, se esse servidor fizer um requerimento aqui para o Fundo de Previdência, a presidente, automaticamente, ela vai mandar esse requerimento para análise jurídica. Eu estando aqui em Águas da Prata, num dia de reunião ordinária, eu atendo o servidor. Vou esclarecer todas as necessidades dele. Se for um objetivo dele ter a restituição de um valor que ele recolheu em excesso, automaticamente vai ser dado um parecer para que ele tenha a restituição desse valor. Vai para a diretoria de previdência, no caso não tem diretoria de previdência aqui, vocês têm uma servidora
que é telefonista, que atende a toda a diretoria de previdência, a estrutura de previdência, que seria de uma diretoria de previdência, tá? Num período que ela não sei, no período da manhã, que ela não está como telefonista, ela está no atendimento, tá? Ela vai ter que fazer esse levantamento todo. Nós vamos buscar esses valores dentro do RH, fazer a atualização deles, e o que estiver dentro do crivo de 5 anos, fazer a devolução. Se for direito do servidor, vai ser devolvido. O que está acontecendo, deixa eu passar para os vereadores e para os colegas. Tem 8 servidores que já requereram, que pediram exoneração na prefeitura e estão pleiteando a aposentadoria no INPS. Por quê? Porque a aposentadoria pelo fundo de previdência não compensa pelo INPS. Tem 8 já, viu, doutor, com a doutora Maria Cecília. Inclusive, eu ofereci para o servidor, o advogado do sindicato também, porque se eles podem pedir exoneração e aposentar pelo INPS ganhando mais, quem sou eu para falar, não, fica aqui, eu não tenho argumento. Né? Isso aí vem acontecendo por quê? Porque há tempos que o servidor vem aprontando e vem indicando, estou aposentado, eu ganhava X, eu contribuí Y e não recebi Y. Entendeu? Então, isso aí, o que está acontecendo? Eles estão todos imigrando para o INSS. Estão pedindo exoneração. Ô, Iracema, tem conhecimento de 2 e 8 que... Eu estou a par desses pedidos e só vou fazer um esclarecimento, tá? Esse assunto é totalmente avesso ao projeto em questão. Esse assunto é relativo a plano de carreira, cargos e salários da prefeitura. Não tem vínculo e não tem implicação no projeto de hoje. Isso é um assunto totalmente avesso a esse assunto aqui. Nós estamos discutindo aqui benefícios previdenciários e estamos discutindo a estrutura administrativa. O benefício previdenciário, as regras de aposentadoria, elas respeitam todas as evoluções que o servidor teve na carreira, desde que ele tenha amparo legal por um estatuto do próprio servidor público. O estatuto de vocês é de 1973. Isso eu já venho falando para vocês desde 2006, que ele tem que ser revisto e tem que ser alterado. Um estatuto que parecia uma chibata, e não é 73, é 86. Mas deixa eu só acabar de concluir, porque para deixar claro para vocês, tá? Para os vereadores e para os servidores, o projeto de lei não tem implicação com essa questão que está sendo colocada em pauta, tá? O servidor que aposentar como servidor de carreira na prefeitura, ele vai aposentar com o maior salário do cargo se ele aposentar como integral. Se ele ganha horas extras, e o estatuto não prevê integralização dessas horas extras para carregar na aposentadoria, nenhum advogado na face da terra vai incluir isso no benefício de aposentadoria no parecer favorável. Por quê? Porque horas extras são verbas de caráter temporário. Você recebe quando você está fazendo horas extras. Quando você não está, você não recebe. Então ela não é integralizável. É a Lei 10.887 de 2003 que prevê isso. Uma lei federal de regulamentação das verbas de remuneração. Eu volto a perguntar por que desconto então, né? Só um minutinho. Essa questão vai de acordo com o que você tem por determinação do executivo no RH. É um problema do servidor com a prefeitura, não com o órgão previdenciário. Por quê? Porque você vai aposentar, você vai no INSS e pede uma certidão de tempo de contribuição. Ali você levantou todos os valores do teu tempo de contribuição. Se lá no INSS ele prevê a inclusão de todos aqueles valores para aposentar no INSS, vai aposentar por lá daquela forma. Se você chegar aqui e pedir uma certidão de tempo de contribuição, o RH vai fornecer a certidão de todos os valores que você carrega para aposentadoria. O aspecto de que no INSS ganha-se mais, ele é relativo. Eu tenho no escritório particular clientes aonde nós entramos com ação judicial porque ele aposentou há 8 anos atrás, na época com 4 salários mínimos. Hoje ele recebe um salário mínimo e meio. Aqui você, no tempo de carreira, você vai ter os seus ganhos.
Depois de aposentado, você vai ter as remunerações repassadas ano a ano para proteger da inflação. Automaticamente. Então, se você aposentar com 3 salários aqui, você daqui 10 anos vai estar recebendo 3 salários igual na carreira, mais a evolução da inflação. Essa questão de aposentar no INSS ela é relativa. Tá? O que vocês precisam como servidores é exercer o munus que vocês têm de servidores junto ao executivo municipal, junto aos vereadores, e pedir as revisões desse estatuto dos servidores. Também é antigo, precisa revisar mesmo. Vocês têm direitos, vocês têm garantias, vocês têm vantagens, têm deveres e obrigações. E aí nós estamos vendo o quê? Questão das vantagens que não estão sendo carregadas. Eu apontei isso aí lá atrás, que o servidor trabalha aqui. Um exemplo, servidor que ganha insalubridade. Nós temos várias prefeituras onde vários servidores ganham insalubridade. Se ele tem direito àquela insalubridade para incorporar a aposentadoria dele, quem vai falar é o estatuto. Porque senão vai chegar o dia dele aposentar, ele ganha R$ 3.400, R$ 600 é de insalubridade. Ele não vai incorporar, porque a lei municipal não prevê o direito à incorporação. Então ele tem que brigar pelos direitos dele. Eu exerci aquela função insalubre, mas está redundante, né? Não precisa do X, isso aqui pode incluir então. Artigo 62, parágrafo 4º. Modificativa. Só vamos ler porque tem X, né? Você tá com X aí? Só mais uma. Também? É 87, é isso? 87 é uma modificativa. 87 é uma modificativa também. Artigo 87. A gente o original é C. A indenização de transporte, horas extras. Para C. A indenização de transporte. Artigo 87. Essa daqui, doutor Murali, é para as horas extras serem excluídas de verbas. Tem umas verbas que são excluídas para frente de aposentadoria, que é transporte, auxílio alimentação. A lei... Aí a gente está pedindo para as horas extras entrar como verba. Então, mas para que ela possa entrar, é aquilo que eu falei para vocês. Nessa lei nós não podemos legislar sobre isso. Isso é direitos e vantagens do servidor. É só o executivo que pode fazer isso. Aqui na Previdência nós não podemos incluir. Porque aqui nós temos que respeitar o critério da lei federal, que determina o que é a remuneração do servidor. A remuneração são os valores pagos a título de salário base, as verbas de caráter locomoção. Ele saiu de lá e voltou para cá, ele perde aquela verba. Então ela é uma verba temporária. Ela não vai ser integralizada. Mas, se a lei municipal prevê que aquele servidor que foi para lá, ficou 16 anos lá, e ele vai ter a integralização daquela verba, então aí quando o RH fecha a certidão para a aposentadoria do servidor, ele vai incluir aquela verba e vai colocar ato legal, a lei municipal tal que dá direito à gratificação X. E vai mandar para nós. Eu vou verificar ali, está respaldada por lei, então eu vou considerar para cálculo. Aqui nessa lei nós não podemos alterar o estatuto. Senão nós vamos ter que fazer uma referência no final que nós estamos revogando o estatuto. Aquela velha, né, sempre surge essa discussão. Entendeu? Aqui nós estamos fazendo o quê? Aqui nós só colocamos o que é de... Tanto que, se você pegar um artigo que fala sobre as remunerações do servidor, lá no finalzinho vai estar colocando, desde que por amparo legal. Vai estar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então eu vou considerar essa verba se ela vinha através da outra lei. Do estatuto. Lá do estatuto. Aí ela vai ser considerada. Por exemplo, tem município que diz que... Então teria que fazer o estatuto primeiro, em vez de aprovar isso aqui. Não tem nada a ver essa lei com o estatuto primeiro. Tem que fazer o estatuto primeiro. Porque faz o estatuto do jeito que a gente quer e depois mexe na Previdência. Agora não pode mexer na Previdência porque depende do estatuto. Não mexe no estatuto porque não é...
Não, você não pode mexer na Previdência porque depende do estatuto. O que eu estou falando é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas coisas. Acabou de afirmar que não pode por hora extra porque depende do estatuto, doutor. Veja bem, a lei aqui, ela estabelece os critérios de acordo com a legislação federal. A legislação federal fala isso. É a legislação federal que determina que seja assim. O que eu estou colocando para vocês... Mas depois do estatuto, a lei federal não interfere. Se tem previsão legal lá, a lei federal já fala que desde que tenha previsão legal. Então o que você está colocando em condicionante aqui é que não se reestrutura a previdência do município, não se regulamenta nada, porque tem um estatuto lá. Se há 10 anos aquele estatuto não for modificado, vocês vão ficar 10 anos sem estrutura previdenciária. Aí vai chegar um ponto que vai ter uma auditoria da Secretaria de Previdência outra vez aqui e vai vir bloquear tudo outra vez. Não tem, o que eu estou dizendo é o seguinte, você está aqui, de uma certa forma, você está querendo primeiro fazer a laje para depois acertar o alicerce. Só interceder aqui. Havendo a modificação, né, após a aprovação desse projeto, havendo essa estrutura da autarquia, tudo que for alteração do estatuto, naturalmente a lei vai ser alterada de acordo com... Ela não vai ser alterada, ela vai recepcionar os direitos. Veja bem, o estatuto estabelece os direitos. A lei nós estamos falando que vai considerar aquelas verbas de natureza de local, as verbas de horas excedentes, desde que tenha previsão legal. Certo. A lei da Previdência aqui não está dizendo que não vai recepcionar hora extra. Ela não está dizendo que não vai recepcionar insalubridade. Se eu falar isso aqui, é uma insanidade. O servidor trabalha 25 anos na saúde, recebe insalubridade por 25 anos, o estatuto prevê o direito dele de ter integralizada a insalubridade nos vencimentos, e eu não vou recepcionar, porque aqui na lei não diz? A lei diz sim, só que ela diz de uma forma diferente. Ela fala que todos os valores que vierem para compor as verbas de aposentadoria do servidor serão recepcionadas desde que tenha previsão legal. Que é o estatuto de acordo do servidor. Com as legislações federais. E tem locais que não tem só o estatuto, tem o plano de cargos e salários, que tem os benefícios horizontais do tempo e os benefícios verticais de crescimento na carreira. Mas, doutor, o que a Iracema acaba de dizer é que... Vilma, na tribuna, por favor. Reformar esse estatuto é tão importante quanto isso daqui, por causa que vai Tudo refletir. bem, sejam feitos os dois. Isso aqui é uma situação administrativa. Aquilo lá é uma questão de direitos e deveres de vocês e vantagens que vem desde 73. Aqui nós estamos regulamentando uma situação para dar cunho de força executiva para que vocês possam executar a prefeitura, para que vocês possam regulamentar os investimentos de vocês, para que servidores como a senhora, por exemplo, que pode amanhã ser a presidente do Fundo de Previdência, não leve uma multa de 500 UFESP, que dá quase 6 mil reais, do Tribunal de Contas, porque falta um servidor capacitado para gerir os investimentos. Isso aqui é administrativo. O que colocou aqui é simples. As verbas de horas extras, se o servidor teve os recolhimentos e não foi reconhecido, ele entra com requerimento junto à prefeitura, se ele entendeu que aquele recolhimento está irregular, peça a restituição dele, se ele não concordar. Agora, se esse servidor tiver lá só 15 anos de carreira, dentro do serviço dele, e ele for acometido de um acidente que vai levar ele para uma aposentadoria por invalidez, ele vai ter uma redução de 50% nos vencimentos proporcionalmente. Mas se ele tem um recolhimento de 11% a mais sobre as horas extras que ele está fazendo, então o salário dele vai crescer 20%. É uma faca de dois gumes. Porque o recolhimento vai ser utilizado para a média contributiva dos cálculos. Tá? Então ele vai lá no RH da prefeitura e faz uma opção, ele faz um requerimento e fala, a partir de hoje a senhora vai lá e fala, eu não quero que recolhe mais contribuição sobre minhas horas extras. O RH não vai recolher.
E a senhora faz outro requerimento, eu quero que me devolva o que foi recolhido de 11% sobre as minhas horas extras. A senhora vai ter a devolução. No meu caso, eu nem sou eu sou seletista, mas eu entendi, concordo com o raciocínio dela, porque ela quer dizer assim que pode protelar um pouco esse projeto para poder acertar essa situação, para refletir os funcionários. Veja bem, eu sou só o advogado que está mas talvez o senhor dando entendeu, apoio. por isso que eu estou Eu entendi sim, entendeu? eu só não estou entendendo porque esse projeto de lei vem se arrastando desde 2009, ele é para um benefício de vocês, servidores estatutários, o seletista não tem nada com isso, tá? Ele é para o benefício dos servidores, ele é para o benefício do órgão executivo da prefeitura, para regulamentar a estrutura administrativa, ele vai trazer vantagens para vocês a nível administrativo, vocês vão ter condições de cuidar melhor do que é de vocês, tá? E por uma questão de uma ingerência, tá? Vai se parar uma coisa porque a outra lá... Então, quer dizer, você desde fecha maio, uma porta consta aqui no projeto aberta. que nós fizemos um requerimento para a Julice, inclusive para a Julice é uma funcionária do RH. Esse requerimento que vocês fizeram foi para o prefeito. O prefeito não colocou em andamento. Mais uma questão. Colocou nós mandamos por e-mail, está até aí no projeto. Se não me engano, teve uma licitação pública para contratar uma empresa para fazer um estatuto do servidor. Foi mandado para a Julice entrar em contato com o senhor, tem prova ali que foi feito isso, e foi feito um para você, não foi, Iracema? E até hoje nós obtivemos resposta. E também nenhum vereador solicitou isso daí. O quê? Solicitou o quê? Essa mudança no regimento interno, no estatuto? No estatuto, mas veja bem, veja bem, não está refletindo nada. Não é isso que não está vendo, é que não está refletindo. O que vocês estão falando, não tem como refletir aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Não, a gente quer a previsão, que nem, por exemplo, se eu aposentar pelo INSS, as horas extras são computadas. Aqui não pode por uma determinação constitucional e federal, tem lei federal, nós não podemos com uma lei municipal alterar uma lei federal. A lei federal tem a previsão de considerar as horas extras. Então, mas é isso que volta a Iracema querer que o projeto como é que chama? Do estatuto seja alterado antes da aprovação deste. Isso é uma questão que a Câmara Municipal e vocês vão. Na questão de ser antes ou depois, eu não vou interferir, eu não posso fazer nada. Tá? Isso é um problema de vocês. Eu estou aqui como consultor para esclarecer os critérios da própria legislação previdenciária. Tá? Aí vocês já estão entrando numa esfera que não diz respeito política, à questão minha. É uma esfera política. Na época nós comentamos isso, o senhor até concordou e até constei em ata. Não é questão de concordei. Eu falei para vocês que isso é direito. Isso. Entendeu? Então por isso que a gente quer sanar essa falha primeiro. Eu não entendo isso como falha. Como se retirado um direito do funcionário não é falha? Não, eu não entendo. A questão falha que eu estou dizendo é que eu não entendo como falha o projeto de lei aqui ser um e aquele projeto ser outro. Isso não é falha. Isso é uma coisa, aquela é outra. Não, é falha de não ter a previsão. Bom, aí não é questão de falha, é uma questão de direito que vocês têm de pleitear isso daí lá. Então, é isso que a gente está tentando falar aqui. Antes de aprovar isso, de deixar... Fica a critério de vocês. Aí é a critério dos vereadores. Tá? Mudança de estatuto, na verdade, ela tem que vir de ordem executiva, né? A gente pode propor algum requerimento, porém tem que vir... Vejam bem, eu acho que vocês vão fazer mais vantagem se vocês se cotizarem, reunirem os servidores, formarem uma comissão, ir até o prefeito e solicitar uma alteração no estatuto. O sindicato está aí para isso. Certo? É para pleitear os benefícios. Já foi feito isso. Já foi feito. Para esse prefeito já foi feito? Não, mas já foi feito. Então, mas nós temos uma nova já foi feito. É uma nova realidade. Doutor Marcelo, poderia falar em nome da prefeitura, porque esse tipo de pedido que a gente está discutindo aqui foi feito numa administração anterior, né? A todos. O que eu podia apurar hoje sobre esse assunto, presidente, foi que ainda restam 75 dias do contrato da empresa Evoluta, que foi contratada na administração anterior.
E desde 2014 não se apresenta nenhum projeto da empresa, e eu acredito que também não houve pagamentos. Acho que até o Chico, né, está aqui na nossa presença aqui também, acho que você sabe até dizer até um pouco melhor, assim, mas o que nós podemos apurar é que não teve pagamento por parte do Poder Executivo, também não teve contraproposta, não teve nenhum projeto apresentado, a não ser aquele esboço do estatuto, né, que teve aquela audiência pública no Balneário, e quem esteve presente lá lembra do que na verdade voltou tudo para trás, né? A partir dessa data em diante não teve nenhuma manifestação. Então a prefeitura agora, essa nova gestão, está na intenção de resolver o contrato, né? Ainda falta 75 dias para terminar, mas a intenção é resolver o contrato e daí tomar outras atitudes para poder fazer o plano de carreira, estatuto e tudo mais. Ok, então o posicionamento da administração sobre esse tema é de cobrar resolver a questão contratual com a empresa, que vai rever o estatuto e todas as questões administrativas. O primeiro passo seria esse, né, presidente? Depois, efetivamente, e agora essa gestão, acertar isso tudo, né? Fazer o novo estatuto, plano de carreiras e salários. Certo. Né? Para chegar no assunto das horas extras incorporadas ou não, né? Aí chega-se, né, na... Porque ele já recebe, nós temos, por exemplo... Isso daí estava sendo debatido no município de Atibaia, porque o médico lá recebe em torno de R$12.000 por mês, e ele é vinculado a um regime de previdência que não paga mais do que R$6.000. Ele tem um teto lá. Então o que eles estão fazendo? Eles estavam discutindo a regulamentação e reestruturação de um regime próprio ou a criação de uma previdência complementar. Mas é só apenas pro forma. Para abrangência. Né? Para se num futuro houver a opção, mas mesmo assim, para criar isso daí, é a crivo dos servidores. Tem que ter uma assembleia, tem que ser os servidores têm que fazer uma opção. Ok. É uma previsão. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Algum questionamento? Pois não, Reginaldo. Seja até a tribuna, por favor. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, senhores presidentes. Para o doutor lá, a questão da autarquia será composta de 5 membros, é isso? No projeto aqui está 5 membros. A colega lá falou sobre aposentadoria, o senhor também comentou sobre aposentadoria. O funcionário pediu aposentadoria, só que depois ele viu que ele tem direito a mais X%. O senhor disse que o membro da diretoria que vai conceder a aposentadoria para ele. Se eu estiver falando errado, o senhor pode me corrigir, não tem problema. Pode terminar de raciocínio. No caso, ficou errado, eles concederam. Depois eles não podem intervir seria a comissão gestora de gestão? No conselho de gestão. No caso, eles não podem intervir, não, nós erramos aí, ou não erramos, vai ficar assim mesmo. São independentes São. Independentes. Vejam bem, deixa eu esclarecer melhor para você como funciona, tá? Em princípio, toda a aposentadoria concedida, ela, por obrigação, ela tem que ser homologada pelo Tribunal de Contas, tá? Então, o processo de aposentadoria, que é feito aqui, que é publicado no Diário Oficial, que é concedido pelo presidente do Fundo de Previdência, ele é submetido ao crivo do Tribunal de Contas. Tem uma comissão, tá? Tem um procurador, um promotor lá no Tribunal de Contas interno, que ele faz só esse tipo de coisa. Ele analisa os processos de aposentadoria. Se houver um erro, ele mesmo vai negar lá a homologação e vai mandar para cá, para a prefeitura, para o órgão aqui, tomar providências. Se foi concedida uma aposentadoria ao servidor que não tinha direito, esse servidor vai ter que ser requisitado de volta, vai ser anulada aquela aposentadoria e ele vai voltar ao serviço dele. A questão da devolução desses valores é uma questão complexa, porque vai ter alguém que vai ser penalizado. Então, primeiramente, um processo de aposentadoria, em princípio, ele não pode ter falhas. Mas
ocorreu não a falha, mas como eu tinha dito anterior, eu dei um exemplo, uma omissão de um percentual lá na legislação municipal que não foi aplicado corretamente. O servidor faz o requerimento, ele fez o requerimento à diretoria executiva, não é o conselho de gestão. A diretoria executiva vai ter que fazer a reavaliação daquilo lá, vai mandar de volta para o jurídico dar um parecer sustentando a legalidade daquele pedido e vai rever a situação. Se o servidor estiver correto, vai aplicar a regra correta. Se esse benefício deveria ter sido concedido há 2 anos atrás, vai ter 24 meses de atualização monetária, incidência de juros, de mora, e vai repor essa diferença para ele atualizada e a partir daí o valor correto. O conselho gestor vai homologar aquele ato. Vai passar pelo crivo dele. Por quê? Porque foi um pedido de revisão. É a instância administrativa. Tá? Não que aquele diretor-presidente vai vir aqui convencer o conselho a não dar aquele direito por um tráfico de influência. Por quê? Porque se aquilo for ao Tribunal de Contas, vai ter um crivo de ilegalidade. Se a Secretaria de Previdência mandar um auditor para cá e ele for fazer auditoria de benefícios, vai ser analisado. Se a Câmara Municipal receber uma representação desse servidor, ela pode abrir uma comissão aqui para fazer a fiscalização lá. E se ele mandar um requerimento para o Ministério Público, vai ter uma atividade lá dentro. Então, nessa avaliação, nós podemos subentender que não pode ter irregularidade dessa forma. O senhor falou também sobre o projeto de lei e o estatuto, são 2 coisas distintas. Uma não tem a ver com a outra, a Iracema até tinha comentado. Por que não votar primeiro não as emendas do projeto de lei, mas votar primeiro o estatuto, corrigir o estatuto, que é arcaico mesmo. Essa opinião não posso te dar, porque foge do... Eu só quero fazer uma pergunta em cima disso. Certo. Só uma pergunta. Nós temos um prazo para votar a lei, presidente? Tem. De quanto tempo? Vê o prazo, mas ele já está se estendendo, aí já vai para 2 anos. Sim, mas existe mais um tempo. O jurídico da prefeitura, o doutor Marcelo, diz que tem 75 dias, né, para... É outra coisa. Sim. Era para atualizar estatuto, plano de carreira. Não, no tempo é inviável. Não vai fazer. Lógico que não vai fazer. Não tem um prazo, né? Na verdade, não sendo arquivado, ele continua em pauta, né? Volta a discussão assim que for de acordo da maioria dos vereadores, né? E como? Já está em segunda discussão, tá? Sim, mas não tem um prazo assim que extingue ele, não. Não, como funcionário, havia necessidade de votar o quanto dentro antes. Da ótica que você está colocando, a respeito de problema de prazo, suspender-se aqui para votar aquele lá é de 1973. Certo? 86? 1986? O que não deixa de 1986. Certo? E até hoje não foi votado. Se caso a empresa cumprisse o rito em 75 dias, ela iria fazer uma proposição ao Executivo. O Executivo vai analisar hoje o projeto de lei. Se eles entenderem que aquele projeto não está contente, vai voltar para a discussão. Isso pode levar mais 2 anos de discussão, porque depois o projeto vem para a Câmara novamente para ser debatido em audiências públicas outra vez. Muito certo? Bem. Servidores acharam que não tem vantagem a contento, eles vão discutir novamente. Esse processo é administrativo. Ele é para cumprir algumas determinações que vêm vindo nos apontamentos do Tribunal de Contas e por uma certa exigência da Secretaria de Previdência, que já apontou na última auditoria que teve. Isso, no caso vai votar primeiro, sem dúvida, vai votar primeiro o projeto de lei antes de consertar lá o estatuto, de fazer a reforma, né, de cargo de carreira, sem dúvida. Após a votação tem como, aí vamos fazer, refez lá o estatuto, o plano de carreira, ficou novinho em folha.
É no caso das horas extras, que é descontado os 11%, ou tudo que é descontado os 11% do funcionário hoje. Aí pode entrar dentro da lei. Não seria questão de entrar dentro da lei. Vai entrar dentro do limite do servidor. A lei aqui, ela não tem nada a ver com aquela questão. Porque o estatuto foi modificado, então o servidor vai ter direito. Integrou os benefícios do servidor. A hora que vir fazer os cálculos aqui, vai considerar as vantagens a mais que foram concedidas lá. Um negócio para se pensar. O que eu quis dizer é o seguinte: a autarquia vai acatar tudo que for lei. O que é lei é através do estatuto. Independente de votar primeiro o que está ocorrendo hoje é que não está tendo lei. O que está ocorrendo hoje é que não tem a lei. Eu estou entendendo esse projeto, porque não melhora o outro. Não há necessidade do meu entendimento também. Mas é uma questão também dos servidores. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado a você, Reginaldo. Por favor, senhor Francisco, à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Murali, que tive o prazer de conhecer nessa última administração. Boa noite às nossas mulheres, né? Uma boa noite especial, essas que estão no comando nessa cidade, né? Nesse país. Boa noite aos vereadores e aos presentes. Na verdade, eu não vim aqui como um homem que já passou pela vida pública e vim aprender, e é sempre bom a gente aprender na vida de tudo. Então, como eu fui convidada e eu tive um tempo, eu falei, eu quero ir lá aprender. Entendo a complexidade, sei a posição dos vereadores, que é de uma responsabilidade imensa, assim como é uma responsabilidade imensa também para o sindicato e para os servidores, não é verdade? Então eu acho o seguinte, tirando o lado político de lado, nós entendemos como princípio que o cidadão ele tem a mente preparada para discussões, né? Então eu acho que é válido sentar, discutir a fundo realmente, porque eu aprendi, doutor Murali, uma vez aprovada uma lei, é ali que será seguido. Entendi perfeitamente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a legislação federal, ela já ampara tudo isso que será depois futuro, como acabou de dizer o vereador José, né, que os benefícios que serão inseridos, é claro que eles também serão debatidos e discutidos, porque tem momentos que para a administração é uma complexidade. O gestor público, o prefeito, você sabe que o estatuto atual, ele de uma certa forma, ele marra o prefeito na questão. Veja bem, eu entrei na prefeitura, aprendi que o estatuto, li muito sobre o estatuto, e eu sei que ele precisa ser alterado. Ele dificulta um pouco para o gestor. Então eu acho que tem que chegar a um acordo entre o executivo e os servidores, né, para que esse estatuto seja afinadinho. Mas na verdade, doutor Murali, eu vim aqui para aprender, e eu sou assim muito de matemática. Eu sei que o senhor presta serviços profissionais para várias prefeituras, né? Eu diria o seguinte, esses 7.675.000 que em 31 de dezembro ele apontou, ele é um valor saudável, e eu vou fazer a segunda pergunta proporcional a isso. Nós administramos a prefeitura com 295, começamos com 265 funcionários, terminamos depois com os concursos públicos com 295. Aí depois, após as demissões, voltou para 265 novamente. Nós tínhamos 295 ativos e 105 pensionistas. Fazendo a pergunta é essa. O número está proporcional 3 por 1, ele em relação às outras cidades, ele está um número bom para daqui para frente se administrar, porque eu tenho certeza que, por força de lei, né, o executivo tem que cumprir as obrigações dele. Esse número 3 por 1 é um número viável para uma cidade, e esse valor de 7.675.000 que está hoje, né, que nessa última administração ele teve uns aportes, né, que em outras não teve.
Concorda? Então eu queria saber se esse número é um número bom ou é um número que está muito defasado de risco para os servidores e para a comunidade. Veja bem, hoje, pela quantidade de servidores, pela quantidade de aposentados que tem, se a prefeitura continuar cumprindo com os regramentos de repasse corretos e refazendo mantendo o regramento desses parcelamentos, é saudável. Ela está em crescimento. Ela está em crescimento. Ela vai melhorar cada vez mais. Porque eu tenho certeza que é a preocupação de todos aqui, Isso. né? Porque esse número poderia estar maior. Poderia mas, não, né? deveria estar maior. Deveria estar hoje em média com 24 milhões em caixa. Se tivesse desde a criação, desde a época do início da criação. No mínimo seriam 24 milhões aplicados. E a gente entende que em outros momentos não teve uma sanção para que eles fizessem os aportes, né? Isso. Então, isso ocorreu agora sim. Depois que começou a se reestruturar essa parte administrativa, mesmo sem a legislação que dá base, nós estamos só trabalhando em cima dos critérios constitucionais e por determinação das normas técnicas da Secretaria de Previdência. A gente tem que trabalhar hoje, por exemplo, nós vamos conceder uma aposentadoria. Eu tenho que pegar a organização normativa número 2 da Secretaria de Previdência, pegar as orientações técnicas do Tribunal de Contas, a Constituição Municipal e a legislação federal para poder fazer uma aposentadoria. Eu não tenho uma lei que respalda. Você está entendendo? Então nós temos que trabalhar com todos esses arranjos. Nós vamos criar um comitê de investimentos. Eu tenho que seguir lá as normas técnicas da Secretaria de Previdência para criar a montagem de uma estrutura, porque a lei municipal não prevê. Aí o Tribunal de Contas vem e cobra, mas cadê a lei municipal? Aponta que está tendo conflito, aponta que nós não podemos ter certos membros no conselho porque não tem a estrutura de segundo grau, de nível superior, tal. Mas espera aí, a lei não determina isso. Perfeito. Certo? Aí o servidor não quer participar de uma reunião de conselho porque ele não tem nenhum jeton para ele poder sair da casa dele e vir. Ele tem que gastar a gasolina dele ou pagar um ônibus dele para poder vir para uma reunião. Perfeito. Então fica difícil trabalhar. Eu iniciei como servidor, mas aposentei pela iniciativa privada, né? Só para não tem nada a ver, mas só por exemplo, quando eu solicitei a aposentadoria, depois de 14 dias depois de feito o cálculo, está de acordo? Tá? Já estava na conta. Então é totalmente diferente, não cabe aqui discutir. Mas já que foi mudado o regime, né, porque era tudo CLT antigamente, né, a prefeitura, né, era tudo CLT. E eu questionei muito isso com políticos, com pessoas, por que da mudança, né? É que naquela época, talvez até para complemento de estudo para os vereadores, para os presentes, o porquê da época que teve que mudar, porque eu conheci, na época não acompanhei, concordo que eu não acompanhei, mas depois eu fui pesquisando com muitos prefeitos que na maioria naquele momento era mais interessante passar para o regime estatutário, né? Se o senhor puder depois terminar. Todos eles pensavam em passar para o regime estatutário para fugir de um recolhimento previdenciário. E porque existiam algumas caixas de previdência que ia formando aqueles valores e a prefeitura depois estava ruim das pernas, com dificuldade financeira, ela ia lá e buscava aquele dinheiro e depois parcelava a reposição dele no caixa. Isso acabou. O senhor está me dizendo que foi bom para a época, então. Foi bom para o executivo. Para o executivo, né? Tá? Para o servidor, no caso, dou um exemplo para vocês. Uma das caixas de previdência mais antigas que nós temos no estado de São Paulo é o município de Garça. Garça hoje é sustentável, está tranquila. Tá? O município de São José dos Campos também é um dos mais superavitários que existem. Tá? E nós temos município com 165 servidores, 2.700 habitantes, que tem mais de 15 milhões em caixa depositado. E a prefeitura paga somente 16% de alíquota patronal. Certo? Aqui a alíquota está quase 20%. Né?
mais os ônus do servidor. Então, não é questão de você falar porque é um município pequeno ou porque é um município grande. A metodologia é a mesma. Quando foi criada a Previdência Municipal aqui, no ato da criação, deveria-se ter feito um cálculo atuarial correto pelo cadastro dos servidores e levantado o valor de aporte que a prefeitura teria que depositar no caixa e nunca mais mexer. Mas isso não foi feito. Então agora o que está acontecendo? Nós temos que correr para poder repor esse caixa. E é o que está fazendo. Vocês já estão com, os servidores já estão com 7.650.000 reais. Tá? Em prazo de quanto tempo? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 anos. Que por coincidência foi essa última administração. Isso. Eu vou terminando, eu vim mais, eu peço desculpa, mas eu fiquei muito feliz de vir aqui aprender, né, porque é uma coisa muito complexa. Eu rogo a Deus e muita paciência, muita cautela, discussão, porque é muito importante que amanhã os servidores estarão aposentando e será muito frustrante para ele que não foi discutido bem e não ficará bem numa aposentadoria. Eu torço para que tudo dê certo. Muito obrigado a todos e eu vou precisar me retirar. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Considerações finais? Mais algum questionamento, doutor? Alguma colocação a mais? Adicional? Então, eu passo então a agradecer os servidores presentes. Alguém tem dúvida? Pode perguntar, gente. Esse é o momento mais adequado para qualquer dúvida que tenha, né? Utilizar também uma forma de comunicar os servidores para que eles possam se pronunciar, né? Se são favoráveis, se são contrários, essa questão de hora extra, o que eles pensam. Pediria para a gente poder ter uma estrutura melhor aí. Eu tudo, porque eu faço muito hora extra, trabalho demais. Para mim interessa você ter hora extra todo dia. Entendi. Eu saio 1 hora da manhã, chego 10 da noite, mas eu prefiro o estatuto que bom. Certo. Então tá bom, aí fica, né, critério do sindicato, sim. Certo. Para a gente poder também, né, os vereadores necessitam muito da indicação do que os servidores pensam para poder tomar iniciativa. Não é à toa que esse projeto está há 7 anos, né? Só para considerações finais, queria agradecer a todos vocês e, se caso me exaltei um pouco, eu quero deixar claro que são 10 anos de trabalho tentando colocar essa situação administrativa em ordem, tá? Contribuindo aqui com o município de vocês, tá? Agradecer pela oportunidade que eu estou tendo aí dos próprios servidores que eu venho prestando serviço, é para vocês, né? Eu não trabalho, eu não sou contratado da prefeitura municipal e nem do prefeito municipal ou dos prefeitos que passaram. Eu fui contratado pelos servidores municipais, tá? Para prestar serviço aqui para vocês. E agradecer aqui e parabéns, né? Até foi muito bem lembrado pelo senhor Francisco, que acabou de falar, a todas as mulheres. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sabe, vocês desculpem a falha na hora de me apresentar. Falha de todos, né? Que nós estávamos já um pouquinho discutindo a matéria quando vocês todos chegaram. E só para finalizar, vocês estarão aqui apoiando a reestruturação administrativa de um órgão que vai ser voltado à gestão dos próprios servidores. Isso é de vocês, tá? Isso é dos servidores públicos. Isso não é prefeito entra, prefeito sai. O servidor continua. Exatamente. Tá? E o que eu puder fazer da minha parte, como empenho para ajudar vocês, que eu venho já trabalhando, eu venho cobrando o executivo desde 2007, 2006, no final do ano, quando eu entrei aqui, para que se regulamente esse Estatuto dos Servidores e o plano de carreira. Tá? Muito obrigado. Dr. Murari, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez sua presença, né? Peço desculpas em geral o curto prazo que a gente teve. Na verdade, eu quis aproveitar um período que ele ia vir, né?
Porém, acredito que, assim como essa casa, todos os vereadores, o Dr. Murali também está à disposição para qualquer eventual dúvida que venha surgir. E internamente a gente vai estar tomando os procedimentos aí para saber de fato o que a gente vai proceder, né? E... Não, só uma pergunta, já faz 10 anos, até quando vai rolar isso? Ué, daqui a pouco vai estar 12 anos mais aqui, 14 anos mais aqui, 20 anos mais aqui. Então, são questões que a gente está aqui justamente para isso, né? Terminando a audiência, eu vou consultar cada vereador para saber o que pensa, o que está sentindo, né? Não pode. Porque, na verdade, a audiência ela foi feita justamente para dar um respaldo, uma segurança para o vereador saber se quer votar ou não, se quer adiar ou não, né? Não posso decidir aqui agora o que eu vou fazer sem antes ouvir de cada vereador o que pensa. Ok? Então, muito obrigado a todos pela presença e só informar, na próxima sessão ordinária, dia 10 de março, convoco todos os vereadores às 8 horas da noite. Muito obrigado. Até logo.